Bom dia a todos! Obrigada já pela presença, pela companhia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao Congresso FIPAM 2024, um evento com a realização do Sampapão e da IPESP, Associação da Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado de São Paulo. Nosso evento ele tem o patrocínio da América Energia, Nita, Seara Food Solutions, JTI, Dorata e Fritz. E para iniciar então os trabalhos de hoje, pessoal, o tema abordado será as tendências para os negócios da panificação e confeitaria, um olhar para além do food service. Então eu convido ao palco, já está aqui do meu ladinho, a maravilhosa Karina Muniz. Seja bem-vinda! Com vocês, estamos ansiosos para te ouvir, hein? Bom dia, pessoal. Animados para a gente pensar um pouquinho diferente a nossa casinha? Olha lá, que pessoa linda que está aqui. Muitos amigos queridos hoje aqui. Primeiramente, agradecer ao seu Rui, a IPESP, o Sampapão, toda a diretoria executiva pela oportunidade, sobretudo, de estar aqui hoje, conversando com vocês. A ideia é a gente bater um papo, né? Quem me conhece sabe que eu não faço muito palestra só que eu falo para vocês. Eu gosto de provocar um pouco o que a gente tem de valoroso dentro dos nossos negócios, né? Então, para falar um pouquinho de mim, rapidamente, assim, eu sou uma pessoa que começou com 18 anos um negócio de catering, pequenininho, lá no Nordeste, sou de Natal, tenho formação bate-cabeça, fui empresária, tive 40 funcionários com 20 anos, fiquei muito tempo no mercado de trabalho, casei com um paulistano porque mordi a língua, porque eu disse que eu nunca ia morar num lugar que não tivesse mar. E aí estou aqui há 20 anos sem bronze, com sotaque hoje que é meio misturado, o povo acha que eu sou de Minas. Então, assim, e tá tudo bem, porque eu adoro mineiro, e adoro comida mineira também, né? Tenho especialização na área de vigilância sanitária, tenho pós-graduação na área de liderança e gestão de pessoas, com foco em desenvolvimento humano de gestores. Trabalhei no ecossistema do Sebrae por 12 anos com projetos na área de cadeia de alimentos e bebidas, né? Não só olhando para bares e restaurantes, para padarias, enfim, para os negócios que transformam, mas sim também para quem produz e para quem transforma na indústria, né? E atualmente eu tenho a minha empresa, Você Tem Fome, Sede de Quê? Não à toa a música aí dos Titãs, porque a gente quer diversão, balé, como a vida quer também, né? A gente empreende também para poder gozar a vida e também para ser feliz e para poder ter momentos com a nossa família, apesar de que buscar conhecimento é sempre importante. Então, obrigada pelo tempo de vocês aqui hoje, acima de tudo. Já vim com um sapato bom para a feira também, para a gente poder bater perna depois, né? Importante a gente buscar conhecimento num evento como esse, com tanta relevância, com tanta importância, tá bom? Para além da minha empresa, então, assim, que deu até um pouco de nervosismo agora, quando a gente fala da gente, eu sou meio tímida para essas coisas. Né? Então, eu trabalho com desenvolvimento de conteúdos e soluções educacionais, trabalho com missões e curadoria de conhecimento em eventos internacionais e em eventos nacionais. Alguns que estão aqui já tiveram a oportunidade de conhecer a Tia Cá nas missões, enfim. Né? E também trabalho com algumas consultorias voltadas aí para a área de liderança operacional. Né? Não vamos perder tempo muito com isso, certo? Quero falar com vocês sobre hábitos alimentares. Nosso propósito hoje é pensar um pouquinho para além do que é óbvio no food service. Então, assim, antes de fazer gastronomia, eu fiz sociologia. Então, para a gente entender tendências, a gente precisa entender hábitos. A gente precisa se conhecer. E aí, o marketing sempre fala muito assim, você precisa conhecer seu cliente, conhecer seu público, os 4 Ps, tão famosos, enfim, e tal. A gente precisa se conhecer, acima de tudo. E conhecer o nosso público. Pão na chapa com pingado. Quem não gosta nessa sala, pelo amor de Deus? Quem gosta de pão na chapa com pingado, gente? Todo mundo. Então, isso é Brasil, isso é padaria, isso é panificação. Isso é serviço, isso é produto que conforta, que nos acolhe e que nos deixa feliz. Está muito na moda falar em IA, né? Está muito na moda falar em IA. Parte da minha apresentação traz alguns conceitos que eu puxei na IA da Microsoft. Graças a Deus não tinha tido bug ainda, porque eu fico pensando se tivesse tido uma bugada também na IA da Microsoft, que do ponto de vista de conteúdo.
É importante a gente também, do ponto de vista de conhecimento, sobretudo a gente que está aqui na responsabilidade de passar ou fazer uma troca com vocês, de que a gente olhe para a IA também como ferramenta de conhecimento, porque é impressionante como a gente consegue compilar uma única pergunta, você ter 8 slides ali rapidinho, dizendo o que a IA conseguiu captar ali na nuvem e trouxe para você de conceito. Só que se a gente não estuda, não vive, não presencia, não contesta, não provoca um pensamento crítico, a gente não vai conseguir evoluir muito com as nossas análises na vida e nos negócios. Então, a IA trouxe para a gente alguns conceitos sobre hábitos alimentares, né? E aí ela diz assim, eles são influenciados por fatores culturais, sociais, econômicos e até mesmo emocionais. E quando a gente fala em emocional, aqui, quem tem filhos hoje, ali na casa dos seus 10, na fase da adolescência? Uma galera tem filhos? Tá um rolê grande de dizer que a gente tem TDAH e ansiedade com 10, 12 anos de idade, né? Então, pronto. A gente tem novos hábitos vindo aí. A gente tem novos alimentos que vão suprir essas dores emocionais que estão permeando as sociedades pelo estilo de vida que a gente escolheu ter. Isso vale para Nova York? Vale. Isso vale para São Paulo? Vale. Isso vale para Novairão, no Amazonas, onde a vida é tranquila? Talvez não valha. Porque existe um estilo de vida lá diferente do estilo de vida que você tem nos grandes centros urbanos. Então, meu primeiro recado aqui para vocês, acima de tudo, tenhamos pensamento crítico quando qualquer pessoa chega para você dizendo que algo é tendência ou inovação. Porque a tendência e inovação que a gente vê num lugar pode não fazer nenhum sentido para o seu lugar. Então, a gente tem pessoas aqui que vieram do interior, né? Eu me lembro que, quando eu estava no Sebrae, a gente fazia NRF, e a gente tinha que levar o conteúdo de inovação pós-NRF para todo o Estado, e isso em 2015 tinha aparecido o Omnichannel, tal, não sei o quê, enfim, nossa, é tendência, inovação, Omnichannel, novos canais, e não sei o quê, não sei o quê. Tá bom. Lá em Analândia, em São Paulo, a pessoa vai dizer, Omni o quê? Então, a gente precisa sempre, a partir do momento que a gente busca uma oportunidade de estar num evento como esse, acima de tudo que vocês vão fazer negócios aqui, e vão comprar equipamentos, e vão fazer ótimos negócios aqui, pensem se o que vocês estão vendo de inovação nos expositores, nas palestras, enfim, cabe para dentro do seu negócio. Pensem sobre isso, analisem, porque se você pensar errado, vai custar no seu bolso. Então, a gente precisa pensar um pouco sobre esses aspectos. E aí eu peguei uma citação do livro da História da Alimentação, de Jean Flandrin, que diz que encontrou-se a cevada em sítios pré-históricos do Delta datado de 4.000 anos antes de Cristo, onde já se encontrava os cereais, o trigo, a cevada e a espelta. Senhoras e senhores, essa foto é de uma das melhores padarias artesanais do Porto, e é um pão de espelta que acaba e as pessoas fazem fila para comprar hoje, em pleno século XXI. Então, tenho primeiro orgulho de vocês que trabalham com trigo e que transformam um alimento tão ancestral e que está envolvido em todos os aspectos de tendências e hábitos de consumo sociais, culturais, econômicos, políticos, religiosos, sobretudo, e que mexe, sobretudo, com os nossos valores. Então, acima de tudo, eu queria pedir uma salva de palmas para vocês mesmos, por terem a coragem e a ousadia de empreender um negócio tão antigo, numa profissão tão antiga, e, acima de tudo, que eu acredito, o modelo de negócio mais resiliente que pode existir de todos os operadores na área de food service, ou que transformam. Porque só, na sua essência, são negócios muito de famílias, que são passados de geração para geração. Não existe isso de passar o ponto de uma padaria, um negócio de padaria. Não existe, eu não conheço. Eu nunca vi um ponto comercial de padaria passa o ponto. Já vi fechar, né? Porque aí a família decidiu fazer outra coisa, mas passar o ponto nunca vi. Então, acima de tudo, se orgulhem muito do que vocês são, do quão vocês se empenharam para chegar até aqui, tá bom? E aí, continuando sobre essa questão dos hábitos alimentares,
Olá, IA, o que é que ela vem trazer para a gente? É só para a gente ir contextualizando um pouco essas questões conceituais, que a gente chega já na parte de inovação e tendências. Né? Então, a questão dos hábitos culturais vem trazer linguagem, que são os idiomas, as expressões. O robozinho. Vamos pensar um pouco crítico. Está se falando muito de robô agora. Né? O robozinho que entrega o delivery no hotel. Eu fico pensando na época que eu fui chefe executiva de um hotel aqui de São Paulo, que tinha 658 apartamentos, e que recebia a Fórmula 1, e eu fico pensando o robozinho passando naqueles corredores, depois da galera toda manguaçada. O robozinho tentando passar ali. A gente está falando de hábitos, certo? Eu fico pensando no robozinho que levou lá em Portugal, que minha amiga tem uma prima que mora em Portugal, acho que o robô levou 28 minutos para trazer o prato. E se é uma carne? E se é um risoto? Tudo viaja bem? Não. A gente precisa ter um pouco de pensamento crítico sobre o que está sendo visto lá fora e se isso cabe na nossa realidade, nos nossos hábitos, no nosso consumidor, na nossa sociedade. E isso também não vai ser equânime para o Brasil inteiro. A fritadeira robô, que tem um braço galvanizado com 8 articulações de silicone, na feira NRA, lá em Chicago, tendência absurda, a batata depois de frita mantém por 12 horas, a crocância, não sei o quê e tal. Tá, a coifa, junto da fritadeira, não está dentro da nossa norma BNT. O desencrustante desse equipamento vai ter que passar pela Anvisa. O silicone, se você deixar uma pá de silicone na sua cozinha, vai ficar engordurada em uma semana, mesmo que você não faça a fritura. O que limpa o silicone? O expositor falou, água quente. Água quente e óleo, perto, um do outro, num ambiente, numa cozinha, as cozinhas lá fora, de 1,80 m de pé direito, tudo no subsolo. Sendo que aqui a gente tem outra legislação. Né? Então, a gente tem que ter 1,80 m de revestimento impermeável, liso e lavável. Então, a gente precisa sempre ter um pouco de pensamento crítico na hora. Tudo que é muito legal, muito bacana, muito inovador, para alguns mercados, talvez não estejam compatíveis para o nosso mercado ou para as nossas normas, valores e normas, legislações, acima de tudo. Não adianta investir o seu dinheiro se você não sabe se aquele produto, aquele equipamento, fazer uma importação, enfim, se você não considerar aspectos de regulação. Tá? Então, acima de tudo, meu recado é sempre esse. Pensem de forma crítica toda vida que alguém apresentar algo muito legal para vocês. Porque lá fora está bombando. Mas e aí? E aqui? Como é que vai ser? O seu cliente vai aderir isso? Vai comprar? A sua operação, a sua estrutura física vai estar preparada para isso? E aí a gente tem religião, certo? O pão está aí permeando pelas religiões todas, vários tipos de pão, várias receitas, enfim. Arte e música, os festivais, enfim, tudo que acontece. A culinária, festa, celebração, linguagem. Fiquei pensando no robozinho, que você tem que conversar com ele em inglês. E aí fiquei pensando nos sotaques e nos vários acentos da língua inglesa que tem pelo mundo. E se o robô e a inteligência dele está preparada para entender todos os sotaques do inglês, de todas as pessoas que falam inglês no mundo. A gente mesmo, quando vai lá para fora, se você vai para Nova York, é um sotaque, você pode ser compreendido ou não. Se você vai para o Texas, é outro sotaque. Sotaque de indiano, a gente tem até a piada, né? Na época da missão, né? Que indiano, então, tem um sotaque muito específico. O grego tem um sotaque específico. Né? Então, vamos pensar com carinho sobre para quem faz sentido inovação e tendências. Tá? Passando aqui, e aí já começando a trazer os impactos da industrialização, né? E aí pensando com trigo, com a cadeia de alimentos e bebidas, o que a industrialização propôs para a gente? E proporcionou, acima de tudo, acessibilidade. Né? Então, a gente, através da transformação dos alimentos, e a indústria fez isso com excelência, e faz com excelência até hoje, mesmo que você tenha alguns pesos, alguns ônus e bônus, que é perder, às vezes, a qualidade do alimento fresco, mas sim a textura, enfim, tal. Mas a industrialização trouxe, acima de tudo, conveniência, trouxe qualidade no produto, segurança, shelf, né? Isso minimiza doenças, porque você tem processos seguros. E, acima de tudo, a industrialização permite que a gente tenha acesso a um alimento que vem do outro canto do mundo, e que você possa consumir ele
no lugar em que você está. A banana ganhou o mundo, o açaí ganhou o mundo. O pão já é do mundo desde 4.000 a.C., certo? Vamos já combinar que a gente é bem melhor que todo mundo aí junto que está ainda em fase de desenvolvimento, né? Então, o que é importante? É a variedade, as misturas, os blends, a indústria de ingredientes, que é uma indústria incrível hoje, que consegue, né, através das tecnologias de transformação de alimentos, conseguir, né? Então, imagina hoje o que seria o mercado sem as indústrias que fazem as bases de preparação, seja de massa madre, seja de preparações de bolos, de confeitaria, de panificação. Como é que seria o seu negócio nos dias de hoje, com a celeridade que as empresas têm e que o cliente exige, se a gente não tivesse pré-preparos para nos auxiliar? Se não existisse fermento biológico, se não existisse preparo de, né, como é que se chama? As massas prontas de bolo que já vêm nos pacotinhos, você compra no varejo, você tem na indústria, isso, as pré-misturas, enfim. Então, isso tudo é praticidade e conveniência dentro da cadeia. E aí isso é muito importante. E aí a gente não vive sem indústria, a cadeia ela precisa estar interligada, e a gente não vive também sem o agro. Né? Então, sem o alimento que vem realmente, sem a valorização do homem do campo, cada vez mais a gente vê a evasão disso. Então, a gente precisa ter esses resgates. Alguns desafios e oportunidades do mercado de alimentos e bebidas, como um todo. Não vamos pensar só na cadeia do trigo, só na cadeia da cevada ou dos outros cereais. Mas o Brasil sofre com uma logística complexa, certo? Estamos todos de acordo, todo mundo tem aí algumas falhas de abastecimento. Nesse rolê todo, a gente tem muito desperdício. Nós somos um dos países que mais desperdiça alimento no mundo, dentro da cadeia. A gente tem muitas legislações mesmo, né? Vamos combinar, gente? É muita lei para a gente cumprir, né? Em toda a cadeia, em toda. É difícil para o empresário, no Brasil, cumprir todas as legislações. Mas a gente se esforça, corre atrás e a gente faz bonito. A gente tem as questões econômicas, né, de política cambial, que aí, quem aí achava ou pagou mais caro, tipo, estourou a guerra está lá já 1 ano, 2 anos quase, o trigo ia se acabar no mundo, e aí a gente consegue se ressignificar, o mercado consegue se manter. Por quê? Porque tem demanda. Mas não tem demanda, fica mais complicado, mas havendo demanda, vai se ajustando. Fica mais caro? Óbvio que fica mais caro. Um tempo, fica mais caro para todo mundo, inclusive. Investimento em novas tecnologias, o desenvolvimento de pessoas, que cada vez mais a gente vive escassez de mão de obra em todos os setores econômicos. Né? Então, existe evasão de campo, existe falta de capacitação e treinamento, mas porque a gente vive num país que tem um problema de base estrutural muito forte, que é a questão da educação. Para além disso, a gente tem mais de 70 milhões de pessoas inscritas em programas, né, que recebem algum tipo de auxílio, é necessário, mas isso cria, às vezes, também uma questão da cultura do assistencialismo. E isso é um problema crônico e estrutural da nossa sociedade. Né? O desenvolvimento de pessoas, o investimento em educação, as demandas com exigências de consumo específicas, como, por exemplo, a questão da rastreabilidade dos produtos. A insegurança alimentar é um problema grande hoje no país. Né? Concorrência acirrada. A concorrência é bom. Oportunidades. O crescimento do mercado, somos muitos, por isso que é a questão da concorrência. Expansão do mercado interno e externo. A gente tem ótimas práticas hoje na cadeia de alimentos e bebidas, com produtos extremamente competitivos para o mercado internacional. Enquanto eu estive no Sebrae, trabalhei com a parte de acesso a mercados e, assim, o nosso pequeno produtor, as pequenas agroindústrias, as cooperativas, se você pegar só o estado de São Paulo, pegar o setor da banana, o setor do palmito, né? A parte também da produção de cerveja artesanal dentro do estado de São Paulo. Isso tudo é muito, muito, muito competitivo. Os produtos são muito bons. Nós somos o celeiro do mundo. A gente tem muita qualidade no que a gente faz. Mas a gente precisa de educação, inovação e tecnologia, certo? E a gente precisa, acima de tudo, de dados, de conhecer realmente, de fato, com quem a gente dialoga, com quem a gente conversa, como é que a gente trabalha
aí sim a inteligência artificial e a tecnologia como aliada do negócio de vocês. O agro faz isso muito bem, né? Então, você hoje tem controles super precisos em relação à produção, sobretudo, obviamente, nos empresários que têm um pouco mais de estrutura. As questões de ESG hoje é oportunidade, a sua empresa ela precisa ser transparente com o seu público em relação ao destino dos resíduos, ao impacto ambiental ou ao consumo energético que vocês têm, né? Então, investir em boas práticas e pensar realmente que isso pode baixar a conta de luz e de gás de vocês, né? Então, assim, pode trazer eficiência também para o seu negócio, trazer um pouco mais de margem ali, né? E aí a gente também precisa nessa questão das políticas públicas e inovar em produtos e serviços. Lembrando mesmo aqui, eu falo, gente, agro é tudo mesmo. A gente tem que reconhecer, né? Então, lembrando aqui os setores da cadeia, né, o varejo de alimentos e bebidas. E aí, o que eu quero trazer aqui hoje? Que cada vez mais os setores eles se encontram híbridos. Os modelos de negócios hoje são cada vez mais híbridos. E aí eu queria destacar que o modelo de negócio padaria já é híbrido há muito tempo, né? Mas o food service descobriu isso agora, que ele pode ser um catering, que ele pode ser uma indústria, que ele pode ter ali um varejinho. Está começando a aprender. O varejo já é esperto nisso. Outro dia, fiz uma consultoria para um cliente, dono de um restaurante japonês em Moema, num belo ponto em Moema, que estava sofrendo baixa de fluxo de clientes durante a semana, ticket médio dele R$ 110. E aí, é quando eu falo, porteira para dentro, porteira para fora. A gente se envolve muito nas operações e fica muito envolto dentro do nosso casulo e a gente não olha o que está acontecendo no entorno, no bairro, na rua do lado. Na rua do lado desse restaurante japonês tinha um ovo hortifruti, um samashê e um pão de açúcar, todos os três com gôndolas de comida japonesa pela metade ou até menos da metade do preço do ticket médio dele. Ah, mas eu estou em Moema. Dinheiro está faltando para todo mundo. Dinheiro está apertado para todo mundo. Pega o seu filho de 17 anos, bota no japonês para comer 2 vezes por semana com um ticket médio de R$ 110. Ah, você tem 2 filhos, tá, não sei o quê. Aí eu peguei e olhei assim, você já andou no bairro? Eu não estou querendo comparar a qualidade do seu produto com a qualidade dali, mas eu estou somente dizendo para você que você tem uma concorrência aqui que não é o dono do restaurante japonês que fica aqui a 3 quadras da sua operação. Você tem 3 varejos aqui que cada vez mais ofertam marmita, comida, praticidade e conveniência. Vários varejos aqui em São Paulo hoje você consegue comprar uma marmita por R$ 20. E os restaurantes por quilo, como é que ficam nisso? Está sentindo que o seu cliente não está aparecendo no seu negócio? Vai bater perna no bairro. Porque cada vez mais varejo é serviço e indústria. Ele é indústria na produção, ele é catering, eles não vieram no mundo a passeio. Isso não é uma crítica, gente, isso é concorrência. E aí a gente é dono do nosso negócio, empreendemos e escolhemos isso para viver e para empreender no nosso país, na nossa sociedade, o consumidor está mudando o hábito dele, ele está deixando de ir no teu restaurante para ir no varejo comprar comida lá. Então, a gente precisa sair um pouco da nossa casinha e olhar para o que está acontecendo do lado. O serviço de alimentação tem buscado aí cada vez mais. E aí, assim, numa lógica de oportunidade ou necessidade, diversificar o modelo de negócios ou os seus PDVs. Tá bom? A IA trouxe para a gente o que é tendência. E aí diz o quê? Assim, eu não vou ler tudo, mas assim, é uma preferência ou inclinação ou força que orienta a ação ou a escolha, certo? Das pessoas. E aí pode ser observada em várias frentes, certo? Por exemplo, na moda, uma tendência marca um estilo, um costume, enfim. A gente estava falando aqui, quem veio de salto, quem veio de sapato para bater perna na feira. Além disso, o termo tendência aqui pode se referir à evolução de algo, uma direção determinada, como, por exemplo, o hábito que a gente teve recentemente, sobretudo pós-pandemia, de comprar online, né? E de cada vez mais fazer compras de formas rápidas através dos totens, enfim, ter algo mais fast na experiência de compra e consumo. Então, aqui, a IA trouxe para a gente que tendências são movimentos que moldam as nossas escolhas
em diferentes áreas da vida. Lembra? Religião, sociedade ali, grupo ou não grupo, lugares que são mais urbanos ou lugares que não são tão urbanos. E aí, o que a gente tem? Os estudos apresentam, obviamente, de um modo geral, e os especialistas apresentam sobre o que é tendência hoje pelos brasileiros, o que é latente. A gente tem buscado se alimentar de forma mais saudável e sustentável, sobretudo os jovens têm essa busca de querer saber. É engraçado, eu tenho uma sobrinha que ela compra cosméticos cruelty-free, que tem o selinho do coelhinho, do cachorrinho, enfim, tal. Mas ela adora comprar num super varejo aí desses online que tem mão de obra escrava. Então, o jovem hoje ele está meio perdido nas escolhas dele. E aí existe muita oferta. Conveniência e praticidade sempre foi e será a lógica dos grandes centros urbanos, certo? Mas também as cidades que cresceram ao longo dos últimos anos também começaram a ter. Eu sou de Natal. Não fazia sentido nenhum até os anos 2000, até mais ou menos 2005, 2008, 2000, por ali, você ter um delivery no ambiente de trabalho, porque você conseguia ir e voltar para casa na hora do almoço. Mas depois que teve aí um boom de compras de veículos e as cidades também não se prepararam para a questão da mobilidade urbana, a cidade começou a ficar muito caótica na hora de almoço. E aí as pessoas passaram a fazer o pedido de uma comida no ambiente de trabalho ou consumir de algum lugar próximo, né? Então, assim, realidades que são distintas. E as experiências gastronômicas. Cada vez mais a gente vê festivais gastronômicos acontecendo, onde existe não só a experiência de consumo, mas também entretenimento. É o setor da economia criativa cada vez mais latente, né? E gerando oportunidade da gente estar presente, da gente participar desses eventos. Tá bom? E aí eu vou fazer algumas perguntas aqui para vocês, algumas provocações. Empreender é difícil? Escolher um produto, um serviço é difícil? Sim, é. A gente pode pensar em produtos com ou sem inovação. Se a gente tivesse que escolher entre o brigadeiro tradicional que a gente ama e que é uma paixão nacional, como o nosso pãozinho francês na chapa com pingado, e um docinho super tecnológico, cheio de inovação, enfim, da maravilhosa empresa We Coffee, que a gente sabe é uma grande operação que está dando super certo em crescimento no Brasil, com foco específico, o que a gente escolheria? Respondam aí, depois vocês me dizem. Se for para empreender num negócio atemporal ou temporal? Já estão vendo as lojinhas de donuts aí, de monoproduto, já fechando as portinhas? Vamos no atemporal ou no temporal? Vamos no que é necessidade, no que é confortável, no que nos conforta, ou vamos na indulgência ou na compulsividade, na ansiedade? Porque ali a gente tem um monte de açúcar. Tudo bem, aqui a gente tem açúcar também, mas depois que é digerido. Né? Então, mas ali a gente tem um açúcar diferente. E tem aquele momento de prazer. Aqui é um momento de alimento, de nutrição. Nutrição ou prazer instantâneo? Sem glúten? Eu vou trazer algumas provocações aqui. Esse é um caso interessante. O Casaria SP é um espaço gastronômico, eu vou falar para vocês um pouco mais no final, que é um caso aqui de São Paulo, é um negócio, e ele tem, justamente, ele começa, é uma empresa que tem 3 ou 4 anos, aproximadamente, do chefe Diego Lozano, que é um chefe confeiteiro, que trabalhou com o Alex Atala há muitos anos no Dom, e ele resolveu empreender e montou o Casaria São Paulo, que é uma casa linda, tombada, onde tinha sido um ateliê ali na Franca com a Doc Lobo, projeto incrível, espaço gastronômico com padaria, que está atendendo o bairro, com produtos de panificação de muito valor agregado, de confeitaria também. Mas, para não deixar o cliente dele sem glúten, a deriva, Colab. E aí ele tem a parceria com a Canelê. A Canelê, se você entra no site hoje, ela já está fazendo o quê, gente? Goiabinha. Quem aí não gosta de goiabinha? Mais uma vez, eu estou querendo dizer assim, o que é paixão? O que a gente gosta de comer no dia a dia? No dia a dia. Porque fluxo e volume de compras só vai ter, só vai existir se for algo do nosso hábito de consumo. A gente gosta de goiabada. E a gente gosta de goiabinha. Se botar um cantute e se botar uma goiabinha, onde você vai?
Se a goiabinha for de Minas, então melhor ainda. Olha eu lá, me achando mineira. Padarias também, que hoje que a gente cada vez mais vê aí também, a Grão Fino tem um trabalho interessante também de sem glúten, né? E aí são modelos de negócio que trazem inclusão. É difícil, e aí eu estou trazendo uma que é totalmente voltada para o universo sem glúten, ou seja, não tem contaminação, a outra tem contaminação, mas achou uma forma de atender o seu cliente. Então, a gente precisa pensar em como atender esse cliente que tem alergia. A história da farinha branca, rolou um monte de coisa aí, dizendo a farinha branca faz mal, o glúten, isso. A parte da moda, ela vai embora. Mas quem é alérgico de verdade, e aí, eu, particularmente, tenho várias alergias alimentares, graças a Deus, a glúten eu não tenho. Então, assim, o cliente ele se sente à deriva. O alérgico ele não tem onde ser acolhido. Então, quando você não tem a condição de atender esse cliente, por favor, busque um parceiro, traga esse produto, ou indique, faça parcerias, certo? Slow ou fast? Esse é o único case internacional que eu estou trazendo para vocês, que é o da Sarah Beths. A Sarah Beths é uma empresária que a gente conheceu, inclusive, né? Uma bakery que tem em Nova York, e agora já em vários lugares no mundo, Emirados Árabes, Japão, acho que em Londres também ela já está instalada. Ela começou fazendo geleias e hoje ela tem uma rede de bakeries de altíssimo padrão. Porém, ela não relaxa. Ela tem operações que são mais simples, que ela tem o produto to go, o produto que você pega e leva, e ela tem operações que são slow também. Então, é a questão dos nossos dilemas, do que a gente vai ofertar. O slow aqui, ela está num bairro em que o cliente pede realmente, de fato, o slow. O fast, ela está dentro, por exemplo, de uma operação como o Chelsea Market em Nova York, que fica todo mundo ali passando e indo embora. Então, é uma questão de entender público e localidade. E aí eu fui e perguntei também para a IA o que é inovação. E aí a inovação, segundo a IA, e aí, óbvio, vieram vários conceitos de inovação, e aí a pessoa pegou e foi vendo assim, vamos escolher um que faça sentido, né? É um processo de gerar novas ideias, métodos, produtos, serviços ou soluções que têm um impacto positivo e valor significativo. Ela envolve transformar conceitos criativos, atendendo conceitos criativos em resultados tangíveis, melhorando a eficiência, a eficácia, atendendo a necessidades não atendidas. Necessidades não atendidas. Em outras palavras, inovar é criar algo novo, introduzir novidades e renovar. É uma capacidade de mudança, de melhoria contínua, essencial para o crescimento econômico e a competitividade dos negócios. E aí eu vou trazer mais alguns casos aqui do que, para mim, é inovação. Para mim, inovação é fazer algo simples que não foi pensado antes. Aí a Maria Brigadeiro veio, um determinado tempo, e disse, vou fazer um brigadeiro diferente. E conseguiu modelar isso para um negócio, e isso virou franquia, e isso virou rede, e isso criou uma onda de positividade e de criatividade que hoje milhares de pessoas nesse país de Deus ganham dinheiro com brigadeiro gourmet. Isso é inovação. Simples assim. Inovação também é propor uma mudança de comportamento. Quem aí teria coragem de comprar um bolo embalado a vácuo, congelado, docinhos de festa embalado a vácuo? A Carole Kremer, aliás, é uma das grandes chefes inovadoras no país, porque cupcake foi ela que fez, brigadeiro de colher foi ela que trouxe pela primeira vez, ovo de Páscoa de colher foi ela que fez também a primeira vez. E olha o tanto que a gente vê desses produtos hoje no mercado, inclusive na própria indústria do chocolate. Aliás, agora tem ovo de Páscoa até de sushi, tá? Essas coisas o brasileiro vai se jogando, né? Mas ela tem um kit festa congelado dos docinhos dela de alto padrão, que ela consegue entregar. Você consegue comprar um bolo congelado da Carole. E isso é assinatura, isso é inovação, isso é mudança de comportamento. Porque como é que você levaria um bolo congelado, por exemplo, se eu vou descer para a praia e quero ter um aniversário, uma festa, e quero ter um bolo assinado por um chefe? Então, isso é mudança de comportamento. Trouxe o caso da Epadoca, porque eu acho que é o único que cria mais abrangência, que tem uma palavra mais próxima das de vocês. Eu sei que é parceiro também. Então, assim, inovação é ter mais abrangência, certo?
com menos esforço operacional. Então, quando a gente pensa hoje em fluxo de clientes, fluxos de pessoas, atender o máximo possível de acordo, veja, vocês abrem... Aliás, padaria não fecha, né? Tem muita gente que vai 3 turnos, né? Então, assim, a galera chega 3 da manhã, vai até meia-noite. Então, assim, você está lá com sua operação, com sua água, com seu gás, com seu IPTU, com seu aluguel, tudo ali rodando 24 horas por dia. E aí você pode ter mais abrangência através de boas parcerias e, sobretudo, com a implementação de tecnologia de empresas que auxiliem você a galgar mais clientes e conhecer mais o seu produto. Inovação também, certo? Nessa questão de abrangência. O iFood fez uma pesquisa com a FIP, certo? Contratou a FIP para fazer uma pesquisa, não sei se todos tiveram acesso, depois o material vai ficar disponível, tem o link aqui também. E aí, olha lá que, à noite, tem uma demanda grande de pedidos no iFood de pão francês, pão na chapa, pão de queijo, pão integral e bisnaguinhas variadas. Num horário que a gente não espera tanto vender pão, né? Será que é porque a molecada está ficando no game? E aí você tem aí um hábito diferente? A gente precisa entender o porquê desses movimentos depois. Por que tem tido tanto pedido à noite de delivery de pão na chapa com cafezinho? Tem algo acontecendo. E aí o estudo da FIP apresenta isso. Não vale a pena a gente... Estou com o meu tempo aqui bem estouradinho já. Vamos que vamos. Mas estamos aí. Inovação também é coragem, é ter coragem de ousar e de se incomodar. Inovação é você ter um negócio de food service, como é os meninos lá, o Paulo Bitelma e os meninos da Le Jazz, que nascem em 2009 como um pequeno negócio, como um bistrô, e que, num determinado momento ali, antes da pandemia, eles resolvem modelar, justamente no desafio de ter o abastecimento do próprio pão para os seus restaurantes, eles resolvem entrar no universo da panificação. E, óbvio, que todo começo é difícil, mas agora eles já se consagram aí como uma das boas boulangeries da cidade. E virando um atrativo turístico também, porque a Rua dos Pinheiros é um lugar incrível hoje para você ter um negócio, e o entorno dela também. Tá? Então, é a ousadia de se incomodar, de empreender ou de tentar ter um produto ou um serviço e estudar muito para você tentar aplicar isso, para buscar realmente atender a demanda que está batendo na tua porta e você não tem condições, ou, de repente, enxergar isso como uma grande oportunidade, que foi o caso dos meninos agora. Passou a ser uma empresa adicional ao negócio, né, que abastece os negócios, que tem aí um faturamento mensal acima de R$1 milhão. Inovação também é incomodar o mercado. E por isso que eu digo, minhas palestras trazem um pouco de provocação. Então, é a gente chegar no varejo e encontrar essa marca aí nos freezerzinhos, trazendo um pão que não é melhor do que o pão fresco que a gente compra na padaria, óbvio, lembrem-se, a gente falou do processo de transformação da indústria, óbvio que tudo que tiver congelado, às vezes, não vai ter a mesma textura, mesmo sabor ou mesma qualidade de um produto que foi feito fresco. Mas isso não quer dizer que isso não traz solução para a vida do ser humano que tem uma vida maluca e que quer ali pegar esse pacotinho, levar para casa e de todo dia tirar um pãozinho e ter a sensação de estar comendo algo fresco. É chegar no mercado do dia para a noite também e vender 42 mil pães por dia, ofertando praticidade e conveniência. Está perto da tua casa? Você parou de vender, ou da tua casa, do teu empreendimento? Caiu o volume de compra de pão francês? Vamos olhar, vamos observar. Importante observar o que está acontecendo na esquina, no bairro, isso é relevante. Construir o amanhã aplicando soluções valoráveis, certo, para os mais diversos tipos de público. E aí eu queria destacar que pizza e café são ótimos produtos para a gente aumentar faturamento. E a gente precisa ter um café melhor nas padarias. A gente sabe que nem toda padaria consegue ter um café de qualidade. Esse é o momento de vocês baterem perna na feira e irem buscar os melhores fornecedores de máquinas de café e também passarem que a feira hoje tem um nicho todo de pizza aqui, do Instituto Com Pizza, enfim, todos os moinhos que estão aqui presentes. A empresária do Amor Expresso, ela é uma produtora rural, ela transforma, mas ela tem uma ONG, né, e aí ela tem projetos sociais.
o Matheus, que está aqui, que é da diretoria executiva do São Papão, lá de Guarulhos, empresário de Guarulhos, aliás, um dos mais corajosos que eu conheço, faz um trabalho incrível na periferia, com a comunidade. Né? Então, assim, que trabalho que vocês têm feito para a comunidade de vocês? Onde que vocês estão inseridos? Onde vocês buscam a mão de obra de vocês? Que valores sociais ou que presença? No geral, as padarias têm, em média, né? Em média, que é mais de 30 anos, são os negócios mais tradicionais, mais de 30 anos. Vocês fazem parte da vida e da história dessas pessoas. Então, estejam presentes ou criem uma narrativa que gere uma construção de uma manhã mais sustentável e de empoderamento e, sobretudo, de valorização das pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade. Pela cultura do empreendedorismo, do intraempreendedorismo, pela cultura do empoderamento e não pela cultura do assistencialismo. Pela cultura de que, sim, temos saúde, temos trabalho, vamos buscar sermos melhor. E aí, os 2 últimos casos que eu vou trazer são casos incríveis, que eu vou estourar meu tempo, acho que em 5 minutos, gente. Novas formas de experimentar o mundo. A Alessandra Montagne, ela é uma chefe brasileira que está em Paris, com 2 operações. Ela ganhou estrelas Michelin por causa desse bonitinho aí. Alguém chuta o que é esse produto? É um pão de queijo, com caviar. Feito com queijo Comté, que é da região do Jura, que eu já tive a oportunidade de comer em loco, é maravilhoso. E ganhou uma estrela Michelin com pão de queijo. Só para dizer para vocês que a gente tem muita coisa boa. E aí tem esse cara, gente. Tem esse cara, e aí, mais uma vez, o dadinho de tapioca. Está ali o Rodrigo, está aqui o Albert Adrià, no Mesa São Paulo, ano passado, apresentando, na apresentação dele, que é a inspiração de cozinha mundial dele, o exemplo é o dadinho de tapioca. O dadinho de tapioca, que ele postou nas redes sociais do Enigma, que é um dos restaurantes dele, que é a bagatela ali do menu ali em torno de seus 300, 400 euros, uma experiência gastronômica. O dadinho de tapioca do Albert Adrià, um dos chefes mais inovadores do mundo, com trufa. Certo? Olha o dadinho de tapioca na indústria. Perdi as contas de quantas indústrias tem dadinho de tapioca. Dadinho de tapioca. E aí, pensando no conceito de espaço gastronômico, só para fechar aqui, mostrar para vocês o Casaria, que é esse exemplo de negócio, vale a pena o benchmark. Quando eu digo para vocês saírem dos negócios de vocês, busquem conhecer novas operações que chegam com propostas que geram valor ou que têm uma narrativa coesa, né? Um projeto que é sustentável. Padaria, confeitaria, restaurante, abre às 7 da manhã, vai até a 1 da manhã. Tem todos os momentos do day part aí com públicos específicos, produtos específicos para cada momento do dia. Uma super ação nas redes sociais. É um lugar interessante para conhecer e viver uma experiência. E um outro lugar que eu queria destacar, que é, inclusive, uma questão pontual, que é a Padaria Michele, que consegue, aí, com a sua rede aí de 9, 11 lojas aqui em São Paulo, né, em torno disso, eles abriram na unidade da Cerro Corá, inclusive tem um Oxxo lá na frente deles, mas o Oxxo lá não está... O pão está todo mundo vindo comprar na padaria, a padaria está com um projeto lindo. E aí, do que a gente falou de ativar parceiros, tá? E aqui a gente tem o Luiz, aqui, que é um parceiro, fizeram um festival, enfim, seja, se a gente não tem fluxo de pessoas, nem precisa apresentar o Luiz, né, gente? Nem precisa. Maravilhoso. E também parcerias, também. A gente também pode estar no Restaurante Week, tá? Os festivais gastronômicos. Não existe nada mais completo e complexo que um modelo de negócio de padaria. A Michele, inclusive, está inovando, botando um buffet de sushi. Contratou um sushi man e, na quinta-feira, está com um buffet de sushi. E está bombada lá na Cerro Corá. Abriu faz pouco mais, acho que uns 3 meses. Ela abriu num lugar onde era uma Letícia, que é uma padaria tradicional daqui de São Paulo, também, uma marca tradicional, e trouxe vida para uma rua sem saída e para o bairro, que estava começando a ficar, inclusive, um pouco violento na rua, porque não tinha mais a padaria ali atraindo gente e trazendo fluxo de pessoas. Então, o empreendedorismo ele é isso.
Ele é vida em sociedade, e a padaria ela traz isso para a gente. Ela traz conforto, ela traz família, ela traz praticidade e conveniência, ela traz segurança, ela traz convívio. Então, vocês precisam muito se orgulhar do que vocês fazem enquanto papel mesmo, social e político de vocês, dentro dos bairros de onde vocês estão empreendendo, e a transformação que esse modelo de negócio causa também nessas sociedades. Para finalizar, o que a gente precisa ter aí em mente como pensamento? Esteja presente na vida do seu cliente. Oferte acessibilidade física e digital. Tá? Delivery não é futuro. Delivery é hoje. Não existe mais negócio sem delivery. Não existe. Pesquisa da FIP e do iFood ali está dizendo bem claramente isso. Hospitalidade é essencial em todos os canais. Vai ter um chatbot, vai ter uma criatura humana atendendo um WhatsApp, ela precisa escrever um português direito. Tem algumas experiências de compra por WhatsApp aí que é meio difícil o negócio, a conversa. Parcerias podem ser muito lucrativas, as certas, algumas podem dar errado. Então, pensamento crítico também na hora. Qualidade do produto não se discute, certo? Porque quem empreende com comida não pode pensar que a qualidade tem que variar. Otimização de recursos financeiros e humanos e valoriza a cadeia produtiva local. Compre do pequeno, compre do local, compre da sua região, compre do seu estado. Vai sair mais barato para vocês do que ficar buscando um produto no outro lugar do Brasil ou em outros lugares para poder fazer o que você faz de melhor. Tá bom? Eu queria dizer que foi uma honra. Estou vendo seu Rui ali atrás, acho que é isso. Muito obrigada. Eu deixo aí meus QR Codes, eu não sei se vai dar para copiar, é do meu LinkedIn e do meu Instagram. Muito obrigada a todos pelo tempo de vocês. Estou muito honrada em poder estar aqui. Muito obrigada. Karina Muniz, a honra é nossa. Obrigada pela tua participação, parabéns pelo trabalho, sucesso sempre.